Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Boa tarde, doutora Juliane, tudo bem? Boa tarde, Og. Tudo ótimo. Tudo bem. Doutora Juliane, a dúvida de hoje é a seguinte: o que acontece se eu parar de contribuir para o INSS? Eu posso perder o vínculo com o Instituto? O que acontece na verdade? Olha, como a gente sempre fala aqui, a contribuição previdenciária, ela é derivada de uma atividade remunerada. Então, sempre que uma pessoa exercer uma atividade remunerada, ela deve contribuir. Mas pode acontecer de a pessoa ficar desempregada, né? Ou até mesmo aquelas pessoas que são autônomos e que não estão conseguindo manter essa regularidade, né, com frequência mensal de pagar todo mês aquele boleto. Então existe uma possibilidade de você manter o vínculo. Porém, veja bem, se você deixa de pagar primeiro, você perde o vínculo, mas ele não é imediato. A legislação, ela traz um período chamado período de graça. Então, você poderia ficar até 12 meses sem contribuir, que você permanece vinculado. Então, uma pessoa ficou desempregada, ela fica 12 meses sem contribuir. E aí a gente recomenda que ela não deixe passar desses 12 meses. Ela pague pelo menos uma em dia para que ela permaneça vinculada caso aconteça um falecimento, né? Caso aconteça um acidente, uma doença, ela fica ainda com essa cobertura. Então é isso que nós chamamos de qualidade de segurado, ou seja, mantém o vínculo com a Previdência. Mas agora, por exemplo, se eu sou registrado em carteira, eu sou obrigado a pagar, a recolher, o meu patrão é obrigado a recolher o meu INSS, eu tenho a opção de falar assim, não quero mais pagar o INSS porque eu tenho a minha previdência privada. Isso pode acontecer? Não pode. No Brasil nós temos essa obrigatoriedade. Inclusive, se o patrão não repassa, ele implica até em crime previdenciário, né? Então ele tem obrigação de arrecadar isso e repassar. E o empregado não tem essa opção de dizer, olha, eu não quero que contribua, eu não quero que desconte porque eu sou contra essa contribuição. Não existe essa possibilidade. A única possibilidade, Og, aproveitando a sua pergunta, é, por exemplo, se a pessoa já trabalha em 2 empregos, sim, e um deles ele já está pagando no teto. Então, se ele já está recebendo no teto da Previdência em um, o outro ele pode sim, aí existe previsão legal para isso. Fala, eu já estou pagando no teto, então aqui você não vai contribuir, não vai descontar, porque eu já estou com a minha cota garantida. Então, entendi. Apenas nessa hipótese. Tá. Agora, quais benefícios, né, que o trabalhador deixa de ter direito quando ele para de pagar e perde essa qualidade de segurado dele? Olha, todos os benefícios ele acaba perdendo, porque os benefícios hoje que nós temos é o auxílio-doença, que é uma incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade temporária, salário de pensão por morte para os dependentes, né? Agora, claro que no caso de aposentadoria, aí não. A diferença é que se a pessoa já tem o mínimo necessário e já tem os requisitos garantidos, mesmo que ela pare de pagar, ela não perde o direito a esse benefício, porque não vincula o pagamento da aposentadoria à qualidade de segurado. Agora, já para os outros benefícios, como esses que nós citamos, se a pessoa não tiver essa qualidade de segurado, ela vai sim ter prejuízo no recebimento. Então, é importante por isso que a gente dá essa dica. Não deixa passar os 12 meses, quando a pessoa tem uma atividade remunerada, e aí ela não perderia esse vínculo. Lógico que esses 12 meses que ela ficar sem pagar, não vai contar. São meses que ela não tem a contribuição, então não conta para nada. Mas pelo menos ela permanece aquele vínculo com a Previdência daquilo que ela já tem na sua conta de patrimônio previdenciário ali, né? As contribuições. Agora, doutora, vale a pena quitar, por exemplo, os atrasados que deixaram de ser pagos e recolhidos? Por exemplo, saí de um emprego CLT, fui para o mercado, né? Fui empreender e deixei de pagar o INSS. Vale a pena, né? Eu fazer a quitação de tudo que está atrasado para tentar me aposentar lá na frente?
Dependendo da situação, vale, tá? Dependendo, vale sim. Por exemplo, às vezes a pessoa ficou só os últimos 5 anos sem pagar e se ela tivesse hoje pagando, tivesse com tudo em dia, talvez teria direito a um benefício, já uma aposentadoria. É uma situação que você tem que avaliar o plano financeiro mesmo, né? Do investimento versus o benefício que ele vai trazer. Esse retorno do investimento vai valer a pena? Então, ele faz uma conta com um profissional, uma pessoa que vai saber fazer essa análise e avaliar, olha, se você pagar os últimos 5 anos aqui, até porque ele pode diretamente no portal do INSS, da Receita, emitir as guias e pagar. Agora, é claro, tem juros, multa, né? Tem toda essa repercussão. Então, tem que avaliar quanto custaria isso e o que ele teria de retorno. E, às vezes, dependendo do valor do benefício, ele vai ter retorno em meses. Poucos meses ele retorna o investimento, né? Às vezes 1 ano, no máximo 2, depende muito de caso a caso, né? Existem situações que são mais anteriores a 5 anos, por exemplo, passou coisa mais antiga, dependendo da época, ele não vai pagar nos juros e multas. Por exemplo, quando for anterior a 1996, todos as contribuições anteriores não pagam juros e multas por previsão legal também, porque na época não tinha essa previsão legal, então a própria Previdência não faz essa cobrança. Então isso tudo são questões jurídicas, né, técnicas, que você tem que conhecer o histórico legal de todo a Previdência Social, que envolve também tributação, e também esse plano financeiro previdenciário, que é você analisar qual é a expectativa, qual é a possibilidade desse investimento retornar e se vale a pena, e até também as condições da própria pessoa, né? Porque às vezes valer a pena vale, mas às vezes essa pessoa não dispõe do valor naquele momento. Né? Tá certo. Então tá bom, muito obrigado, doutora Juliane Penteado, toda segunda-feira trazendo informações aqui sobre as nossas aposentadorias. Doutora Juliane, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana para você, até a próxima segunda. Eu que agradeço, Og. Um abraço a todos e todas aí da rádio e aos ouvintes e às ouvintes também. Até a próxima segunda. Um abraço, até.